Bom dia, pessoal. Vamos começar então o webinar, né? Primeiramente, fazer uma leve introdução, né? Meu nome é Felipe Gargano, sou o engenheiro responsável pela linha Paraline no setor em nível América Latina, tanto por promover quanto pela execução também. A gente vai fazer uma leve introdução da empresa, a Pruftechnic MGS, bem objetivo, bem rápido, e posteriormente a gente vai entrar no tema, né, no tópico, que é o Paraline, alinhamento de rolos, no mercado, no setor siderúrgico. O Jefferson, que também está nos escutando, ele é o nosso responsável pelo marketing, e no final da WebMeet vai ter um tempo que eu vou abrir para dúvidas, esclarecimento de dúvidas, porém, o Jefferson está nos acompanhando. Quem quiser, ao longo da apresentação, enviar alguma dúvida, pode enviar via chat, que ou a gente vai responder no final do webinar, ou a gente vai responder posteriormente. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Então, pessoal, a Pruftechnic MGS é uma empresa que tem o objetivo, né, que é oferecer soluções em confiabilidade de máquinas e manutenção preditiva aí para o setor, né, a gente falando a respeito da subsidiária Brasil a nível de América Latina. Dentro do nosso escopo de soluções, a gente tem três principais segmentos, que é alinhamentos de máquina, desde alinhamentos a laser de eixo, alinhamentos geométricos, né, que é perpendicularidade, paralelismo, retilinidade, entre outros. Aí fica também uma curiosidade que a Pruftechnic foi a inventora do sistema de alinhamento a laser, inclusive possui diversas patentes ativas, fazendo com que ela seja destaque no mercado de alinhamentos de máquinas. O segundo segmento seria o monitoramento de condição de máquina. Então, entra desde vibração, seja ela offline ou sistemas online, né, para monitorar máquinas críticas em tempo real, 24 horas por dia, etc. Quanto também outras ferramentas de confiabilidade de máquinas, né, que seria termografia, balanceamento dinâmico em campo, etc. Tudo entra aí dentro de monitoramento de condição. E, por último, o nosso segmento de ensaios não destrutivos. Os ensaios não destrutivos, a gente tem uma gama de tecnologias, tanto de tecnologias Pruftechnic, como de outras tecnologias, onde que a gente é representante exclusivo da solução no Brasil. Um pouquinho da nossa história. A Pruftechnic teve uma origem, né, uma empresa alemã, fica em Ismaning, perto de Munique, e a MGS Tecnologia foi uma empresa fundada em 1995 com o objetivo de oferecer soluções voltadas principalmente para serviços, então serviços de manutenção preditiva, e que começou a representar a Pruftechnic como uma distribuidora exclusiva para soluções de vibração. Em 2007, a Pruftechnic, com uma subsidiária em São Paulo, representava as outras duas linhas, que era de NDT, ensaios não destrutivos, e alinhamento, em paralelo com a MGS Tecnologia, que fica em Minas Gerais. Em 2016, houve a incorporação, né, a joint venture das duas empresas, fornecendo, né, soluções para manutenção preditiva em geral, e aí unindo os três segmentos. Aí virou-se, né, Pruftechnic MGS. Em 2019, teve uma outra aquisição, a Fluke, que é uma norte-americana, adquiriu a Pruftechnic a nível mundial. Então, a Pruftechnic tinha presença, né, em mais de 70 países com subsidiárias ou redes de distribuição, né, representantes exclusivos, e a Fluke adquiriu aí o grupo com a intenção, né, hoje a gente
líder de mercado em confiabilidade de máquinas. Então, hoje a gente pertence a um dos braços da Fluke, que chama Fluke Reliability, que significa confiabilidade de máquinas. Basicamente, todas as nossas soluções a gente oferece em dois principais segmentos, serviço e produto. Então, aqui tem um pouco do que a gente oferece em termos de serviço, toda a parte de confiabilidade de máquinas, vibração, alinhamentos especiais, então desde um alinhamento convencional de um motor bomba, motor redutor, até turbomáquinas, compressores, então do mais simples ao mais complexo a gente tem a capacidade de oferecer para o mercado. O Paraline, que é uma patente, é a única solução da Proof Technique que a gente oferece somente através da prestação de serviço e não a venda do produto, e é a tecnologia, a solução que a gente vai entrar com mais detalhes e que a gente vai falar do webinar de hoje. Toda a parte de consultoria, telediagnóstico, ensaios elétricos, então a gente tem soluções, né, para testes elétricos de motores que vão muito mais além do que um ensaio por megômetro, testes de ultrassom, tanto para monitorar máquinas de baixa rotação, verificar vazamentos, inspeções de painéis, então inspeções elétricas, vazamentos e também na parte de vibração. A linha Proof Technique Produtos, né? Os alinhadores, inclusive com a patente de laser único e a patente também do modo sweep, que a gente vai ver também na apresentação do Paraline, é um método utilizado no Paraline também. Toda a parte de sistemas online e offline de vibração, ultrassom, o sensor GIL, que é para verificar detecção de partículas magnéticas e em óleos lubrificantes, né? Focada aí principalmente para máquinas de engrenagem, redutores, bombas de engrenagem, etc. Toda a parte de acessório, a linha, né? O escopo Fluke, como eu mencionei, a gente foi incorporado ao grupo Fluke, então a gente tem também a capacidade de ofertar e fornecer toda a linha Fluke para vocês. A parte de NDT, então, o MCA, que são os ensaios, MCA e ESA são os ensaios elétricos dos motores, né? Tanto para o motor desenergizado, quanto o ESA, que é para motor energizado. Então, o que a gente chamaria de online e offline. A parte de lubrificadores automáticos, né? Lubrificado monoponto. E toda a parte de NDT, para verificar falhas e trincas de tubos, etc. É um equipamento montado em linha de produção, mas mais voltado aí para o segmento de aço, tubos, que através do ensaio, né, não destrutivo por edge current, a gente consegue verificar uma imperfeição no processo de produção. Então, é isso, uma rápida e objetiva introdução da empresa. Aqui, alguns dos nossos clientes, a gente atende segmentos desde mineração, alimentício, açúcar e álcool, geração de energia, papel e celulose, siderurgia e etc. Então, vamos voltar aqui, né, para o tópico principal da nossa reunião, que é o sistema de alinhamento, né, mapeamento e alinhamento de rolos através da tecnologia aeroespacial Paraline. Então, eu já me apresentei, né, hoje eu sou o engenheiro responsável por essa aplicação a nível América Latina. Aqui tem o meu contato. Posteriormente, a gente vai enviar um e-mail também com os contatos, tanto meu, do Jefferson. Vocês podem ficar aí à vontade por entrar via WhatsApp, e-mail, LinkedIn, etc. Então, qual que é o cronograma, né, dessa reunião? Primeiro, a gente vai falar rapidamente dos defeitos típicos devido ao desalinhamento dos rolos no setor de siderurgia. Compreender, né, a tecnologia Paraline, como que é o princípio de medição, o que é a tecnologia, a origem da tecnologia, etc. A parte de relatórios gráficos
Então, o que a gente consegue entregar em termos de relatório, a gente tem dois tipos de relatório, o relatório gráfico que a gente gera a qualquer momento, de forma instantânea, e o relatório mais completo posterior ao serviço. Quais são os métodos tradicionais? O Paraline é um serviço patenteado, mas a gente tem os métodos tradicionais e aí a gente vai ver as vantagens do Paraline sobre os métodos tradicionais e também as limitações dos métodos tradicionais. A gente vê que o Paraline, para algumas aplicações dentro do setor de siderurgia, ele é exclusivo, não é possível fazer o mapeamento com outra tecnologia. As principais aplicações no setor siderúrgico, né? Aí a gente vai dar exemplos, cases de sucesso e os principais parceiros que a gente tem aí no setor siderúrgico para aplicação do Paraline. E esclarecimento de dúvidas, a gente vai abrir o final para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser aprofundar com mais detalhe em algum tópico que a gente informou, e aí a gente faz esse bate-papo no final da apresentação. Aqui a gente tem o Paraline à direita, aí, é uma tecnologia aeroespacial, a gente vai falar sobre ela, e o princípio de funcionamento dela é nesses 3 giroscópios anelares a laser que consegue detectar com altíssima precisão a inclinação de um plano. Aqui é uma foto minha executando o serviço numa linha de galvanização de chapas finas, né? Então, é uma linha de galvanização de chapas, onde que eu estou fazendo o mapeamento do cilindro e a gente vai ver o quão rápido é esse mapeamento através de vídeos. Então, o primeiro tópico, né, que a gente vai abordar é o que vocês já estão acostumados, ou a parte produtiva, né, de operação sente com relação aos rolos mal alinhados. Então, quando o rolo está mal alinhado, principalmente no setor siderúrgico, a gente falando da maior aplicação nossa, que é laminação, galvanização. Então, a principal falha aí de produção é o perfil de espessura assimétrico. Então, quando a gente tem uma diferença, né, de desnivelamento ou tem um desalinhamento do cilindro, a gente tem uma espessura assimétrica, ou seja, uma parte, um lado da chapa ou um local específico da chapa ou do produto fica com uma espessura maior do que a outra. Isso aí é um problema de qualidade. Desgaste prematuro do revestimento. No setor siderúrgico, a gente tem cilindros que têm um revestimento, então esse revestimento ele tem um desgaste prematuro, principalmente de forma desigual, se os rolos não estão bem alinhados. Deslizamento e deslocamento da chapa. Esse é o principal problema na galvanização, seja ela eletrolítica ou por imersão a quente, na laminação, onde que a chapa desliza, desloca para um determinado lado, né? Seja operador ou seja lá do acionamento, podendo, inclusive, por exemplo, dentro de um forno de galvanização, chocar contra a lateral do forno. E aí são diversos problemas que esse deslocamento pode causar, desde qualidade até mesmo problemas de uma falha aí que pode causar danos físicos, inclusive injúrias, né, à saúde aí do pessoal da operação. Então, a aplicação assimétrica de materiais de revestimento, seja zinco, se no processo tem tem uma aplicação de um certo material aí, seja na chapa, no material em processo, se os rolos não estiver bem alinhado nesse segmento da linha, a gente vai ter uma aplicação assimétrica e isso aí afeta a qualidade do produto final. Redução da qualidade do produto final, a gente viu desde espessura assimétrica, aplicação assimétrica do revestimento, pode ocorrer dobras e imperfeições, então tudo isso relacionado à qualidade do produto.
aumento da vibração nos motores acionadores, então os cilindros que são acionadores, se eles estiverem desalinhados, a gente tem um estresse maior no rolamento e aí um aumento da vibração e, consequentemente, uma falha prematura do rolamento e outros componentes também. Então, o alinhamento dos cilindros dos rolos são extremamente importante. Como eu falei, né, esse equipamento é um equipamento patenteado e o princípio de funcionamento dele está nesses 3 giroscópios anelares a laser. Como que é feito essa medição? Então, é similar, né, aos alinhadores da Pruftechnic, alinhador de eixo mesmo, a gente tem um método que é um método de varredura que a gente chama modo sweep. Nesse modo sweep, a gente desliza o equipamento sobre a superfície do rolo ou em conjunto com o cilindro, se o cilindro não estiver travado e for possível girar o cilindro, a gente gira e nesse método, nesse processo de varredura, ele toma de centenas até milhares de pontos ao longo do movimento. Esses pontos são filtrados, né, por um algoritmo matemático, então ele vai verificar quais são as leituras aceitáveis e as leituras fora do padrão são eliminadas para aumentar ainda mais a confiabilidade da medição. A gente precisa girar, né, ou deslizar o equipamento sobre a superfície do rolo ao menos 20 graus, então é uma varredura bem pequena, então basicamente com menor acesso é possível fazer a medição do cilindro, então a gente não precisa de um espaço, né, uma varredura, por exemplo, muito grande, 180 graus, 90 graus, para poder fazer essa leitura. Então a medição em si demora segundos mesmo, é bem rápida a medição, e a gente sempre faz no mínimo 2 medições, por quê? Nessas 2 medições por cilindro, a gente verifica a repetibilidade, né, da medição e também a qualidade. Aí a qualidade vai depender, por exemplo, da superfície, se é possível girar ou não, mas a gente só valida uma medição e passa para o próximo cilindro, para o próximo rolo, se a gente tiver uma repetibilidade menor, né, uma variação menor do que 4 centésimos de milímetros e se a qualidade for boa. Então, essas aí são as premissas para a gente fazer e validar uma leitura. O princípio de funcionamento do giroscópio, a gente faz uma comparação com o peão, que é uma tecnologia inicial, claro que o peão de forma bem mais simples, mas para vocês compreenderem o funcionamento do laser, né, do giroscópio, ele detecta uma inclinação, né? Então, aqui é o peão, independente da inclinação da superfície, o seu eixo central, que advém da tecnologia inercial, sempre fica na mesma posição. Com isso, é possível calcular, né, a inclinação dessa superfície. Então, aqui a gente tem um exemplo do giroscópio em funcionamento. Quando a superfície ela não está com nenhuma inclinação, os lasers são detectados, né, pelos sensores ao mesmo momento, indicando que não tem uma inclinação da superfície. Quando ocorre a inclinação da superfície, a gente vai ter uma captura, né, de um dos feixes do laser antes do outro. Aí essa relação de tempo que o sensor detecta é possível calcular com altíssima precisão qual que é essa inclinação que a superfície está sofrendo. Como a gente tem um giroscópio para o eixo X, Y e Z, a gente consegue mapear esse rolo no espaço, né? E aí encontrar a sua linha de eixo central. Através dessa linha de eixo central que a gente vai comparar com uma referência, né? Qual que é a inclinação e qual que é a correção necessária, tanto em nivelamento, né, verticalmente falando, quanto horizontal, desalinhamento horizontal. Então, aqui são 2 vídeos, né?
Eu vou dar uma pausa. O primeiro vídeo é a medição em um cilindro com revestimento. A gente sabe aí que no setor siderúrgico existem vários cilindros no processo que possuem revestimento. Por exemplo, a linha de decapagem na laminação a frio possui revestimento. Na galvanização eletrolítica, os rolos submersos possuem revestimento. Então, no setor siderúrgico, a gente vai encontrar tanto cilindros sem revestimento quanto com revestimento. Aqui mostra que é possível fazer a medição e leitura nos dois cilindros. Em termos de tempo, este é o movimento e o tempo necessário para fazer uma leitura. A gente pode ver que é bem rápido, e aí a gente faz, no mínimo, né, 2 leituras para verificar a confiabilidade e repetibilidade da medição. Aqui a gente está mostrando um exemplo onde que o cilindro está travado e a gente faz a varredura sobre a superfície do cilindro, mas se for possível movimentar, né, girar esse cilindro, a gente também consegue fazer a leitura e às vezes também consegue até obter uma maior qualidade, né, de medição quando a gente gira o cilindro em conjunto. Mais uma medição, essa primeira medição é numa linha de galvanização, também mostrando o quão rápido é a leitura. Então, se eu tenho acesso ao cilindro, a leitura em si é muito rápida. São cerca de segundos, né? Vamos colocar aí minutos, fazendo 1, 2, 3 medições e verificando a repetibilidade e confiabilidade. Então, é um sistema muito rápido e o grande diferencial dele é que eu não preciso de uma linha de visão. Então, a gente vai ver que isso é um grande diferencial, pois em regiões enclausuradas, né, como um forno de galvanização, uma região estruturalmente enclausurada na laminação, na galvanização eletrolítica, estanhagem, onde que o cilindro está dentro de uma estrutura sem acesso externo, né, sem que eu possa jogar, por exemplo, um laser ou com um teodolito mirar ali nas extremidades do cilindro com o Paraline. Se a gente tiver qualquer acesso à superfície desse cilindro, é possível fazer a medição. Então, toda a comunicação entre dispositivo, né, entre o Paraline e o computador é feito através de uma antena, né? Então é Wi-Fi, pode ser feito com cabeamento ou sem cabeamento. Em 99% dos casos a gente não tem a necessidade nenhuma de utilizar cabo. Então a gente elimina toda a questão de erro de leitura que possuímos no sistema óptico, onde que o operador vai ter que verificar a leitura numa mira, passar por uma prancheta. Então, tanto o processo de medição quanto imputação de dados no computador é de forma automática. Então, a gente elimina aí o erro humano nessa parte. A medição em si, como eu falei, né, a gente posiciona o equipamento sobre o cilindro. Aí, uma pergunta típica, né, é se tem limite quanto ao comprimento do cilindro. A gente tem um limite de tamanho mínimo, né? Então, o tamanho mínimo tem que ser superior a 450 milímetros, que é justamente a distância de um pé do Paraline ao outro. Então, qualquer cilindro que tenha um comprimento superior a 450 milímetros é possível fazer a leitura. Para cilindros que são superiores a 5.000 milímetros, né, 5 metros, a gente só precisa fazer 3 posições. Aí a gente faz uma medição no lado acionamento, uma medição ao centro do cilindro e outra medição lado operador. Tomamos uma média, isso para aumentar a confiabilidade das medições. Com relação a diâmetro, a gente não tem limitações em relação ao diâmetro do cilindro, então a gente faz desde pequenos diâmetros até diâmetros aí maiores. Então, a única restrição realmente é o comprimento e em termos de comprimento mínimo.
Então, o equipamento é posicionado, né, ao centro aí, no caso, para cilindros até 5 metros, né? No caso superior, a gente faz 3 medições, e através da varredura, né, o método sweep que a gente falou, ele vai tomando de centenas a milhares de pontos e aí encontra a linha de centro, através de um algoritmo matemático. Aí a gente pode ver que aqui, independente se é no segundo andar, subsolo, separado por estrutura, por concreto, 1 quilômetro de distância, não vai afetar nem a qualidade da medição e nem impossibilitar de fazer a medição. Então, esse é o grande diferencial do Paraline. Quando a gente está falando de linhas, principalmente no setor de siderurgia, a gente tem máquinas enormes, tanto em comprimento, né, quanto em diferença de níveis. Então, por exemplo, um forno de galvanização, a primeira linha, assim, né, o primeiro bloco de cilindros está no segundo andar e o último bloco está a 7 andares. A gente está falando aí de 7 a 6 andares de diferença um do outro, que não seria possível fazer, por exemplo, com um sistema óptico ou aumentaria muito o erro, porque a gente teria que espelhar uma referência que está, por exemplo, na base da máquina para o 7º andar e assim por diante. Então, esse é o grande diferencial aí da tecnologia. Uma vez mapeado o cilindro, como a gente viu, né, independente aí da distância e da diferença de nível, a gente vai setar um como referência. Uma outra grande vantagem é que, uma vez a máquina mapeada, eu posso simular diferentes resultados trocando a referência. Então, eu posso trocar a referência sem ter a necessidade de repetir a medição, né? Então, como a gente já tem cada linha central do cilindro mapeada no espaço e com a inclinação dela, quando eu seto ela no software como referência, um cálculo matemático é feito para todos os outros cilindros, comparando o novo ponto zero que eu criei. Então, isso aí é muito importante e os nossos parceiros gostam bastante, porque eu consigo fazer simulações, né? Como que está, por exemplo, o forno com a entrada, um cilindro da entrada como referência. Aí, se a gente colocar o cilindro da saída, ou de um grupo específico na laminação, então eu consigo ir fazendo esse estudo e ver como que a máquina está a um nível, ou seja, geral ou através de uma comparação entre grupos. Então esse aí é um grande diferencial também. Então, uma vez mapeado a máquina, né, e setado a referência, ele vai me dar, né, a diferença aí de desnivelamento e alinhamento em termos de vertical e horizontal. Então, aqui é um exemplo de como que a gente apresenta, né, o relatório gráfico. Uma outra vantagem desse relatório gráfico também, que ele é possível, a gente tem os resultados de forma instantânea, né? Então, eu fiz uma medição no computador, eu já tenho quanto de correção que é preciso ser feito e como que está a condição em termos de desnivelamento e alinhamento. Então, eu posso coordenar para ir fazendo correções ao longo do serviço, mesmo antes de acabar o mapeamento completo da máquina. Então, essa é uma outra vantagem de poder gerar de forma instantânea o relatório gráfico. O círculo verde, o círculo azul aqui, como a gente pode ver, foi o que a gente estabeleceu como referência. Lembrando que essa referência pode ser trocada a qualquer momento. Por isso, quando eu seto o cilindro como referência, ele fica como 00, porque ele pegou a inclinação que ele tinha e considerou como 00. Nós temos dois exemplos aqui, um exemplo de um rolo desalinhado e de um cilindro alinhado. Então, o círculo verde corresponde ao lado operador, né, o mancal do lado operador, e o círculo vermelho, o mancal do lado acionamento. Para eu fazer a correção, é bem intuitivo e bem prático de fazer a leitura. O que eu preciso fazer para que esse cilindro fique completamente paralelo à minha referência? Eu preciso esconder, né, sobrepor o círculo verde
no vermelho. Então, eu preciso movimentar o meu mancal do lado operador para a esquerda 8,73 e subi-lo 6,072. Bem simples. Ah, Felipe, é possível fazer a correção no mancal do lado acionamento ao invés do operador? Sim, é possível. A gente só precisa alterar, né, o sentido de correção. Então, ao invés de eu subir o mancal lá do operador, eu vou descer a mesma proporção, né, 6,072, e agora, para eu esconder o círculo vermelho atrás do círculo verde, eu preciso movimentar para a direita 8,73. Em casos que o desalinhamento é muito grande, vamos colocar um exemplo aqui de 20 milímetros, deu horizontalmente 20 milímetros. E se eu não tiver oblongo ou correção na estrutura suficiente, né, ajuste suficiente, eu posso também dividir essas correções. Então, no caso de 20 milímetros, vamos supor que vocês conseguiram movimentar o lado operador para a esquerda 12 e faltou então 8. Eu posso vir e corrigir no sentido oposto o lado acionamento para a direita. Então, muitas vezes acontece isso quando a gente não tem ajuste em somente um lado do cilindro, né, para fazer o ajuste total. E aí a gente organiza para dividir esse ajuste e possibilitar a correção. Aqui é um exemplo de um cilindro alinhado, né? Então o círculo verde está sobrepondo o vermelho. E o que é interessante também em nosso relatório é que entre um cilindro e outro, a gente tem a passagem, né, seja da chapa ou do produto em questão, ele me mostra aonde que pode ocorrer uma folga. Então, por exemplo, entre a referência e devido a este desalinhamento que está ocorrendo no cilindro 2, a gente tem lá uma folga do lado acionamento. Então, a gente pode ver aqui, ó, o que a gente chama de wave, né, uma onda do lado acionamento que, consequentemente, para essa configuração, né, inverte, né, nesse segmento da máquina, a gente passa a ter a folga, né, do lado operador. Isso aí é visível e é realmente o cenário, porque aqui a gente tem uma proximidade maior do mancal acionamento com o outro lado, por isso que tem essa folga, né, e consequentemente vai ter um tensionamento maior do lado operador, o que inverte. Agora, o lado operador nessa parte, nesse segmento da máquina, está mais próximo, né, do próximo cilindro, invertendo o sentido da folga, passando agora para o lado do operador. Isso aí a gente vê para a máquina toda. Então, aqui é um exemplo de a gente falou do cilindro, né? Três cilindros só nesse exemplo, porém aqui é um mapeamento de uma máquina completa. Essa linha aqui é uma linha de estanhagem, né? Se eu não me engano, numa planta na Argentina. Essa aqui é uma medição que foi feita na Térnio, da Argentina. E aqui, só para vocês entenderem a questão do diferencial do Paraline, essa linha foi possível mapeá-la e corrigi-la. Então, esse mapeamento em si é muito rápido de ser feito. Então, em linhas similares, como, por exemplo, da Uzi Minas, da ArcelorMittal, para fazer esse mapeamento completo é de máximo 2 dias. Muitas vezes, com um dia de medição, a gente consegue fazer todo esse mapeamento e aí ou a gente parte para as correções para fazer a medição final, ou a gente repassa esse mapeamento para o cliente, e aí, à medida que ele vai tendo ou paradas programadas, preventivas, ele vai fazendo os ajustes mais críticos. Aqui é uma visão geral, né? Não dá para a gente ter noção do dimensionamento da máquina, né? Mas essa estrutura aqui, esse ponto, por exemplo, ele é separado por andares. Essa região toda aqui de baixo, ela fica no subsolo. Então, com um sistema óptico tradicional, talvez eu conseguiria fazer a medição aqui, fazer uma medição aqui, então medições setoriais. Mas eu não conseguiria, por exemplo, comparar essa medição com
o restante que está lá embaixo, que é subsolo. Ou aqui, por exemplo, que está a 3 andares superiores à base da máquina. Então, o grande diferencial do Paraline é isso. Além do curto intervalo de tempo para medição, que é muito rápido, ele me possibilita mapear a máquina como um todo, independente da distância ou da diferença de níveis. Nesse segmento, nessa linha de estanhagem aqui, todos esses cilindros inferiores, aí a gente vai ver um vídeo depois, eles são enclausurados. Então, mesmo que eu fosse lá no subsolo com um sistema óptico, eu não conseguiria fazer a medição, porque como ele está enclausurado, eu não consigo comparar ele com o segundo, com o terceiro, porque eu não consigo mirar com um laser na superfície, né, na mesa do rolo. Então, aí é uma outra vantagem que o Paraline nos permite, e foi o que eu falei ao início da reunião, que a gente, para algumas aplicações, a gente tem exclusividade, não é possível fazer com outro sistema. Então, aqui é só dando um zoom, né, naquela região que a gente falou, a gente pode ver que o mapeamento tinha cilindros com 10 milímetros, 6 milímetros, então esse aqui foi o mapeamento antes da gente fazer qualquer correção, e para esse caso em específico, a gente fez a medição e foi acompanhando as correções e medindo logo em seguida. Então, a gente pode ver no cenário pós aqui, cilindros que estavam com 7 milímetros, 6 milímetros, foram ajustados aí para abaixo lá abaixo de 3 décimos, 5 décimos. Então, a gente teve uma otimização enorme da máquina. Isso aí afeta justamente tudo que eu falei com vocês, a questão de deslocamento. Eu vou mostrar também daqui a pouco uma galvanização eletrolítica. Nos rolos superiores, a gente tem a placa de anodo, né? Então, se ocorre o deslocamento da chapa e ela encosta, né, fecha curto com essas placas de anodo, pode ocorrer o dano da placa, e aí a gente está falando, dependendo da placa, aí, mais de R$100 mil cada placa. Então, realmente a gente tem que evitar esse deslocamento, e aí, com o alinhamento dos rolos, a gente também entra na questão de qualidade, aplicação, né, do material, etc. Os métodos tradicionais, né, como eu falei, o Paraline ele é patenteado, é exclusivo, uma tecnologia exclusiva da Pruftechnic, mas a gente tem outros métodos que alguns deles têm a possibilidade de utilizar para um grupo só da máquina, mas são bastante utilizados no setor siderúrgico em si. Então, para nivelamento, a gente tem o nível bolha, né? Quando a gente tem a possibilidade de colocá-lo na parte superior do cilindro, é possível fazer a medição com o nível bolha. Mas, por exemplo, na linha de galvanização eletrolítica, a estrutura da máquina mesmo, ele tem um cilindro sobre o outro que não me possibilita colocar um nível bolha e aferir aí com precisão através do mesmo. Ele, bem aplicado, e se tiver espaço para colocar, ele também retorna uma boa qualidade de nivelamento. É uma ferramenta boa quando tem a possibilidade de utilizar. Fita métrica não te dá uma precisão boa, mas é ainda muito utilizado. Então, para altas tolerâncias, ele é utilizado, mas não é o caso do setor siderúrgico, onde que a gente precisa deixar, por exemplo, um cilindro bem alinhado abaixo, no mínimo, de 1 milímetro, né? Então, não é uma ferramenta muito bem aplicada. A linha de nylon possui o mesmo princípio da fita métrica, e o sistema óptico, né? Seja ele teodolito, seja ele laser tracker, a gente precisa ter uma fachada, né? Uma linha de visão entre um cilindro e outro para possibilitar a leitura. Então, a principal tecnologia que é utilizada em algumas linhas para fazer a medição do alinhamento é o teodolito, o sistema óptico. Mas para isso, como a gente pode ver, a gente tem as marcações, né, os marcos da máquina,
onde que eu tenho sempre que buscar esses marcos e também, sempre que eu posicionar o teodolito, eu tenho que ter essa linha de visão, né, para possibilitar a leitura em um lado do cilindro e no outro. Então, como a gente sabe, na siderurgia aí, a gente tem muita estrutura entre um cilindro e outro e muitas regiões enclausuradas. Então, imagina aí a gente falando de um cilindro no segundo nível da máquina, outro a 10 andares acima ou a 200 metros de distância, 300 metros ou no subsolo. Então, fica difícil utilizar um sistema tradicional. Então, aqui é só um comparativo, né? Os rolos precisam estar visíveis, como a gente falou. O sistema tem que ser ajustado para cada movimentação. Então, se eu consigo mirar esses dois primeiros rolos aqui, a partir desse posicionamento, eu faço a leitura. Porém, muitas das vezes eu tenho que dar um salto, buscar os marcos de referência novamente para possibilitar fazer a leitura em uma região mais afastada. Então, o que a gente citou também, o alinhamento, né, entre níveis diferentes, né, a leitura entre níveis diferentes é raramente possível, e esse sistema, principalmente o teodolito, ele pode ser afetado pelo operador, né, ao fazer a leitura, como pela temperatura, etc. Então, ele está sujeito ao erro humano, que a gente elimina com o Paraline, onde toda a imputação de dados e leitura é feita de forma automática e transferida para o computador. Então, um comparativo aí, né, entre o Paraline, não é necessário, né, ter um marco, uma linha de visão, montagem e configuração para cada rolo não é preciso, então o tempo que a gente tem de medição entre um cilindro e outro é o deslocamento que a gente vai ter para chegar no cilindro. Chegou no cilindro, fez a medição, esse é o tempo que a gente tem de configuração, é realmente o quanto que eu preciso andar ou deslocar para chegar naquele cilindro. Influência ótica não é possível, então isso é uma outra grande vantagem que a gente pode conciliar o nosso serviço com outros serviços em campo, né? Manutenção, que não importa se tem alguém trabalhando ao lado, passando na frente, isso a gente consegue conciliar. Então, eu não tenho que ter uma sequência de medição, então eu posso, eu vou começar por um segmento, não, vai ter que ter uma manutenção nesse segmento, nesse grupo da máquina. Eu posso transferir a minha mão de obra, né, começar a medir outra área até que aquela área ali esteja liberada para mim. Então, essa é uma outra grande vantagem. Então, resumindo ali, né, o grande diferencial é que a gente a rapidez, né, e a questão de precisão de medição com o Paraline. Então, colocando isso no papel, né, a gente tem um custo baixo, porque a gente tem um tempo menor de medição e, consequentemente, uma disponibilidade maior da máquina. E se a gente falar em termos de qualidade do produto, velocidade da linha, diversas outras melhorias que a gente alcançou pós-serviço, é facilmente justificado o investimento nesse tipo de serviço. A gente costuma fazer o ROI, né? Retorno ao investimento, que é o payback do serviço com o cliente, e isso aí é muito rápido. Inclusive, a gente também pode dar referências de clientes e parceiros que utilizam a tecnologia para falar justamente desse payback e as melhorias que tiveram pós-serviço. Como que é feito o processo de medição em si? Então, é um processo cíclico, né? Primeiro, a gente faz essa etapa de colagem de uma placa de calibração, é uma única vez e essa placa vai ficar colada até a finalização do serviço, do mapeamento da máquina, né, da linha. Como a gente está falando de altíssima precisão e de mapeamento no espaço, a gente tem uma calibração que se chama Earth Rotation, que é rotação da Terra, onde que a gente verifica, por exemplo, o posicionamento dessa placa no espaço, né? Que é como se fosse um cilindro, né? Mas aí, no caso, a placa fixa. E 20 minutos depois, a gente vai retornar essa placa para verificar qual foi a diferença de posicionamento, porque
a gente sabe de forma exagerada, né? Sim, a Terra está girando. Então, ela tem, se a gente pegar o 360 graus de giro em 24 horas, a gente tem uma relação de 15 graus por hora. Então, justamente essa matemática, esse algoritmo, claro, bem mais complexo, ele faz uma compensação do giro da Terra. Então, a cada bloco de 20 minutos de medição, se houve qualquer diferença em relação à medição inicial da placa e a final desse bloco, ele compensa, ele vem compensando para aumentar a confiabilidade e diminuir qualquer erro. Então, 5 minutos fazendo essa calibração na placa e a gente faz 20 minutos medindo o máximo de cilindros possível. Está finalizando esses 20 minutos, eu retorno para a placa para refazer a calibração e justamente compensar qualquer erro que pode ter ocorrido nesse bloco de medição. Aqui é um vídeo não da aplicação na siderurgia, mas para vocês terem uma noção de como que é feita a medição e o quão rápido é esta medição. Então, a gente tem aqui cilindros com alguns diâmetros que a gente encontra no setor siderúrgico, mas também outros com diâmetros menores, mas para você terem uma noção. Aqui é um time-lapse, né, onde que a gente fez aí 10 minutos para você ver o tanto, a quantidade de cilindros que foi possível mapear em 10 minutos. Então, a gente pode ver que independente da distância, aí agora a gente vai ver fazendo uma medição lá no segundo segmento da máquina, né, no segundo nível. Então, não preciso de configuração nenhuma. Desde que eu tenha acesso, eu consigo fazer a medição. E aí, posteriormente, o mapeamento, a gente tem o relatório gráfico que a gente mencionou. Então, voltando agora, a gente vai falar das principais aplicações do setor siderúrgico, né? Então, o Paraline, ele é altamente aplicado aí qualquer segmento, né, qualquer linha de produção que tenha cilindros e que esse cilindro pode afetar de alguma forma ou a qualidade ou o processo de produção em si. Então, laminação, seja a quente ou a fria, principalmente de aços planos, o Paraline é extremamente aplicado, até mesmo porque a tolerância, né, e a precisão exigida é maior. Então, a gente tem laminação a quente, a parte de limpeza eletrolítica, recozimento contínuo, encruamento, linhas de decapagem na laminação a frio, galvanização por imersão a quente, tanto forno vertical quanto horizontal, e a gente vai ver exemplos dos dois. Então, hoje a gente tem contratos e parceiros, seja ele Usiminas, ArcelorMittal, CSN, onde que a gente faz um mapeamento e já tem uma parceria de longa data, onde que, no mínimo, 2 vezes por ano, em aberturas de forno, a gente faz o mapeamento desses cilindros. Então, a gente vai ver um exemplo aí também de medição em galvanização por imersão a quente, lingotamento, revestimento, linha de pintura, galvanização eletrolítica e estanhagem, justamente que a gente tem cilindros submersos, né, que são enclausurados, que não é possível fazer com o sistema óptico, a gente consegue fazer a leitura com o Paraline através de uma pequena porta de visita que a gente vai mostrar. Então, aqui é uma foto, né, de uma medição sendo feita na laminação, aqui verificando também uma desbobinadora. Aqui o resultado, né, da medição feita na laminação. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês e quem tiver interesse também. Ah, não, Felipe, eu quero mais exemplos de um segmento específico. Ah, eu quero dar galvanização eletrolítica, eu quero um exemplo de estanhagem, eu quero um exemplo de laminação e por aí vai. Eu posso também enviar materiais adicionais. Então, a linha de decapagem, aqui é um exemplo, né,
de uma linha de decapagem e as medições realizadas na linha de decapagem. Então, aqui a gente pode ver desde o carro loop, né, que é para manter, né, o processo de forma contínua. Então, esse aqui é um dispositivo que ele abre e fecha, né, um acumulador, né, no caso horizontal, que é esse carro loop, que a gente pode também fazer as medições, e aí a gente pode ver lá que em o mesmo carrinho, né, a saída do carrinho aí, que é a parte de baixo aqui, ó, a gente tem uma diferença grande de alinhamento, falando em termos de nivelamento 6 milímetros, quase 7 milímetros na horizontal. E aí a gente verifica rolos tensionadores, acumulador de saída, tanto entrada quanto saída, e diversos segmentos da máquina onde que é possível fazer um mapeamento completo. Esse aqui é um exemplo da linha, então, de decapagem. A galvanização por imersão, a gente tem muito parceiro e muito contrato nesse segmento a nível de América Latina. Então, POSCO no México, a gente tem no Chile, Argentina, no Brasil, diversas empresas aí de galvanização de aços planos, e o principal diferencial dele é que a gente pode ver, essa aqui é a parte superior nessa figura do forno. Então, foi o que eu falei com vocês. Essa medição ela é tomada a 7 andares acima da primeira linha de rolos do forno. Então, eu consigo comparar os resultados, aqui ó, um exemplo para vocês verem a dimensão, né, do que a gente está falando de uma máquina, que então eu consigo facilmente comparar um cilindro que está aqui na base com um que está lá no topo, sem nenhum problema. Então, com minutos de acesso ali, eu faço a medição e consigo comparar um com o outro, que é justamente o que mostra nessa figura também. Aqui é a entrada, né, de um acumulador de entrada, e aqui ele sobe e desce, e eu consigo fazer a medição também. Então, aqui é um exemplo de um mapeamento completo lá da linha de galvanização, e depois um zoom na parte do forno, né? Então, com 2 diárias, para vocês terem uma ideia, eu consigo mapear todos os rolos de uma linha de galvanização. E aqui dentro do forno, né, um zoom, onde que eu falei que essa primeira linha aqui, que é a parte inferior do forno, está com uma diferença aí de diversos andares para a segunda, para a parte superior. E é possível fazer essa comparação entre um e outro. Então, eu acesso, né, a superfície. Então, aqui em cima, alguns parceiros, alguns fornos, já tem a placa onde que a gente é possível apoiar, outros parceiros já criam, né, toda a parte de andaime aqui para eu ter acesso, em alguns a gente desce até por corda aí de escalagem, né, e faz a medição na mesa do forno. Feito a medição no cilindro, eu consigo comparar. Isso aí, então, é uma medição muito rápida e que me possibilita fazer a leitura de uma região enclausurada. A galvanização eletrolítica, a gente também tem diversos parceiros para esse segmento, e aqui é uma medição completa. Essa medição completa ela foi feita com uma diária estendida. Então, com 12 horas, eu consegui mapear toda a linha de galvanização eletrolítica. Então, é muito rápido. Se eu fosse fazer isso segmentado com um sistema óptico, eu levaria dias até semana, e algumas regiões eu não conseguiria fazer o mapeamento. Quais segmentos, por exemplo? Essa parte aqui de baixo, essa é a parte dos rolos condutores, né? São cilindros submersos. Então, eles ficam enclausurados. Então, por mais que eu tenha acesso à base aqui, eles ficam dentro de uma região fechada, aqui, como vocês podem ver, olha lá, onde que eu só tenho essa tampa de visita para fazer o acesso. Para o Paraline é suficiente. A gente abre essa tampa de visita, posiciona o equipamento
na mesa, né, sobre a superfície do cilindro e faz a medição. Porém, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, com o sistema óptico, pela lateral, eu não conseguiria mirar, né, e fazer a leitura. Então, esse é o grande diferencial aí do Paraline. Então, aqui, ó, para vocês terem noção de quão apertado, estreito é o acesso, mas que foi possível fazer com o Paraline. Então, essa porta de visita é aberta e, através da mesma, a gente faz a leitura e a medição com o Paraline. Estanhagem eletrolítica, né, foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês, bem parecida com a galvanização eletrolítica, e também uma região que tem cilindros submersos, diferença de nível, e aí é possível fazer toda a medição. Aqui, alguns dos clientes que utilizam, seja pela forma de contrato ou serviços spots, que utilizam o Paraline ou já utilizaram. Então, a gente tem contrato aí com a ArcelorMittal, temos serviços recorrentes com a Uzi Minas, a Térmio no Brasil e na Argentina. Então, a gente faz recorrentemente a linha de estanhagem da Térmio da Argentina, CSN, a Araucária, a gente faz a linha de galvanização, faz o setor de laminação em Volta Redonda. Então, a POSCO, que fica no México, a linha de galvanização também eletrolítica por imersão, a Peram, Novelis. Então, como eu falei, a possibilidade de fazer a medição e o serviço Paraline é qualquer linha de produção que tenha cilindros e que ele afete de alguma forma a operação ou a qualidade, né, do material em processo, a gente consegue otimizar e fazer esse serviço Paraline. Aqui tem um site, a gente tem um site exclusivo para a solução, que vai ter cases de sucesso, outras informações, vídeos, que tipo de aplicação além dessas a gente também aplica o Paraline, linha de celulose, fabricação de papel, fabricação de pneus, embalagens. Então, é uma gama aí enorme de aplicações que a gente tem no mercado. Algumas dúvidas, Jefferson, não sei se o Jefferson está me escutando, alguém enviou alguma pergunta no bate-papo? Bom dia a todos. Felipe, eu tenho uma pergunta aqui do Roberto Elias. Ele perguntou se a solução Paraline se aplica em cilindros com perfil de laminação e se é possível verificar o alinhamento. Sim, é possível. Para equipamentos, né, cilindros que a gente fala que não é a superfície plana, reta, né, que ele tem ou um perfil de assimétrico, né, uma conificação, a superfície abaulada, aí a gente muda um pouquinho daquele conceito de fazer uma medição apenas no centro. Então, quando ele tem um perfil cônico, ou diferente do perfil que a gente chama paralelo, se tiver uma diferençazinha, a gente faz 3 medições. Faz lado máquina, centro e lado operador, porque a gente vai tirar a média dessas medições e aí sim achar a linha de centro com precisão do cilindro. Então, ele é aplicado para cilindros da laminação que não tenham um perfil paralelo. Acho que é isso. Pela sua resposta. Felipe, devido ao protocolo de tempo também, nós respondemos posteriormente as próximas perguntas que estão aqui. E as pessoas que estão presentes quiserem depositar perguntas aí no chat, a gente vai responder futuramente. Não, perfeito. Então, eu vou enviar essa apresentação para vocês também. Lá tem o WhatsApp, lá tem o meu e-mail. Então, quem quiser, né, enviar uma pergunta posteriormente, quem quiser entrar em contato via ligação ou via WhatsApp, pode ficar à vontade. Se tiver interesse, não, Felipe, eu estou representando a CSN, eu estou representando a Gerdau, gostei, mas queria uma reunião, via uma videoconferência exclusiva com minha equipe. A gente pode agendar essa reunião e aí a gente faz uma discussão voltada à aplicação que você necessita. É
uma laminação, é uma galvanização. E aí a gente marca essa reunião e esclarece as dúvidas mais focado na aplicação aí que vocês desejam. Beleza, pessoal? Agradeço aí a participação de todos, né? Muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês. Novamente, eu vou enviar o meu contato para quem quiser enviar uma mensagem, entrar em ligação. Então, boa semana, bom almoço para vocês e é isso aí. Muito obrigado.